Olá! Faz um tempo que eu penso em voltar aqui, falar um pouco de algumas coisas que eu tenho pensado, enfim, vivido. E é sempre sobre, né, eu tava lendo umas coisas, né, que me fizeram pensar, ainda bem. E eu ficava, não, vou ler mais aquela coisa porque eu acho que tem a ver. Só que aí eu me percebi nesse mesmo looping, assim, né? De sempre querer me preparar ao máximo para poder falar alguma coisa. Mas eu resolvi, enfim, vir aqui porque tá rolando, né, uma votação, né. Eu preciso até ver porque eu acho que acabou de sair alguma atualização, mas sobre a chamada PEC do estuprador. E isso tem sido retratado, né, e muitas vezes ilustrado com imagens, por exemplo, enfim, da personagem da Aya, né, do conto da Aya, daquela distopia, né, da Margaret Atwood. E eu recentemente, né, tava lendo um livro, na verdade, li 2 livros que eu acho que a questão da mulher, assim, né, mesmo que não sendo as principais, talvez, ainda assim são, né? Porque no fim todo mundo tem uma mãe, né? Isso não é uma mãe biológica, uma mãe adotiva, uma mãe de consideração, alguma outra parente, enfim. Afinal, somos serizinhos que nascemos sem conseguir, né, sobreviver se a gente não tiver um cuidador, uma cuidadora. E o primeiro livro é o Cabeça do Santo, de uma autora brasileira. E ali, né, apesar do protagonista ser um homem e ser sobre ele as questões que ele vai vivendo quando ele chega na cidade que ele precisa ir pra cumprir uma promessa que ele fez pra mãe, é tudo sobre mulheres. Porque, enfim, tem toda uma parada em relação a Santo Antônio, e esse desejo e essa necessidade, né? Principalmente antigamente, né? Mas hoje em dia também, uma necessidade de precisar casar, né? Seja casar para se emancipar da família nuclear, ou, enfim, por conta de abusos. A gente vê infinitas mulheres que têm essa história, né? Na sua biografia. E nessa história, né, ele passa, isso tá na sinopse, ele passa a ouvir a reza de mulheres para o tal Santo Antônio, São Francisco. Ai, gente, olha só, eu li o livro assim, ó, isso às vezes não é muito bom. Mas a reza das mulheres é em relação justamente a pedir por um casamento, né? Pedir por um marido. A própria mãe dele passou, né, uma vida inteira de muito sofrimento, justamente por conta de julgamentos por ter engravidado, por ser uma mãe solo, né, na época. É um livro que se passa em outra, eu acho que deve ser ali pelo século XX, né, final do século XX, por aí. Não me lembro muito bem. Eu não sei se é datado, porque é um realismo fantástico, né? Essa autora, ela escreveu... O que me levou a ler esse livro, inclusive, só um parênteses, é que essa autora, ela começou a escrever essa história como um conto numa oficina com o Gabriel Garcia Marques, né? Que é o autor de 100 Anos de Solidão, por exemplo, né? Que eu amo muito, né? E eu tenho tido vontade de me aventurar mais no realismo fantástico e tal. Tenho pensado em ler a Isabel Allende, mas enfim. Inclusive, tenho lido bastante autoras mulheres, isso é muito bom. Mas então teve esse livro, e aí depois eu fui ler um conto
É da Lígia? Não. Acho que é da Lígia Fagundes Telles. Não tenho certeza. Não, acho que... Não, mentira, não é da Lígia. É de uma autora bem mais antiga. Porque é um conto antigo, eu acho. Ai, gente, que vergonha. Mas enfim, que chama O Papel de Parede Amarelo. É um conto super curtinho e é absolutamente incrível. Eu não li muito sobre opiniões, como eu já falei em outros vídeos em que eu tava trazendo assim a minha visão. Mas Papel de Parede Amarelo é um conto sobre uma mulher que ela sofre de uma afecção histérica, né? Uma depressão. E que no prefácio, inclusive, tem uma autora que escreve, né, o prefácio desse conto, que é um conto bastante tradicional, famoso, assim, né? E ela fala que hoje em dia isso seria visto como depressão pós-parto, né? E eu acho que sim, que seria, e talvez essa mulher tivesse suporte, até porque o próprio marido dela era médico. Ela era de uma família, assim, na parte do marido, assim, de médicos. Mas esse discurso médico usado pelo marido, muitas vezes, ao meu ver ali, vinha como um grande abuso, assim, porque esse Papel de Parede Amarelo, ele está na casa onde eles alugaram por um período, enquanto a casa dele estava em reforma. Gente rica, né? Rica de, sei lá, 1800, uma parada assim. Eu espero não estar falando muita besteira, porque talvez esteja confundindo com o livro que eu tô lendo agora, mas voltando. E esse Papel de Parede Amarelo fica num quarto no qual ela não queria ficar, né? Fazer como quarto do casal. Mas ele insiste, porque é o lugar mais arejado, e ele fala que em relação à histeria e depressão ela precisa renovar os ares, assim, né? E eu tava falando do prefácio, né? E por que ela fala de uma questão de depressão pós-parto? É porque realmente a personagem, ela acabou de ter um neném e ela não suporta estar perto dele, né? E ela tem essa questão histérica, né? Porque ela tá muito fraca, tá muito debilitada fisicamente. E a questão dela não querer estar com filha também pode ser ali um agravante pra achar, bom, essa mulher tá doida, né? E aí esse marido realmente, assim, utiliza do discurso médico pra manter ela quase em cárcere, assim, é uma coisa muito caricata no sentido dele tentar pintar esse abuso como cuidado. Pode ser que realmente ele achasse que era um cuidado, né, na época, sei lá. Mas enfim, é claramente um abuso ali, né? Correndo risco de ser anacrônica também. E dentro, né, da psicologia, eu participo há bastante tempo, assim, de discussões em relação a termos pensamentos mais críticos sobre a própria psiquiatria, assim, né? Porque a psiquiatria, ela coloca nome para algumas questões, alguns sofrimentos que são inferidos não porque aquele indivíduo, né? Pensando na mulher, porque aquela mulher está em depressão pós-parto. Mas essa mulher, ela precisa lidar com tanta coisa para criar uma criança, né? Desde... Enfim, e aí eu nem tô relacionando exatamente com o conto ali, né? Mas que me fez pensar a partir desse prefácio, né? Como, por um lado, nomear é importante para que a gente possa ter certos acessos. Pelo outro, ao invés de a gente olhar para o entorno dessa pessoa, a gente olha para ela e coloca nela o problema, né? E se a gente trazer essa questão para hoje em dia, né? Essa questão da depressão pós-parto, uma mulher que tem apenas 6 meses de licença maternidade, com medo de ser demitida, porque assim, é ilegal, eu acho que você demitir
antes de um determinado período, até depois a mulher voltar da licença. Mas isso nem sempre é cumprido também, né? Como, enfim, leis trabalhistas muitas vezes são infringidas, né? Mas a gente individualiza, né, o problema. E isso é algo muito eu não vou nem dizer do sistema capitalista, mas talvez do neoliberalismo com uma ênfase mais importante, porque é tudo sobre o sujeito, né? O sujeito que precisa, se adoecer, se medicar para poder continuar produzindo. E quando ele fica velho demais, ele vai ter que lutar por uma aposentadoria que talvez ele não consiga, por conta da questão da precarização do trabalho. E vai trabalhar pro resto da vida, né? Então, todo esse discurso, né, do individualismo, né, nesse lugar da meritocracia até, né? Se você quiser, você consegue, se você fizer, você consegue. E não é verdade, né? Ninguém começa do mesmo degrau. E tem pessoas que estão degraus, né, muito acima, né, logo no ponto de partida. E um outro livro que eu também é que eu tô super no começo, assim, mas é o Terra de Mulheres, né? E eu já comecei a pensar bastante sobre ele, porque também tem um prefácio que expõe pra gente a questão de que é um livro que, se eu não me engano, foi escrito ou publicado em 1812 por uma mulher que escrevia... Ah, não. Eu ia falar que ela escrevia por pseudônimo, mas eu acho que ela não. Mas ela vinha de uma família acidentalmente transgressora de mulheres, e ela escreve A Terra de Mulheres, né? Que é essa utopia, né? Ela é colocada como uma utopia porque a Terra das Mulheres se propõe a resolver muitos dos problemas do mundo dos homens, né? Do mundo externo. Não que no mundo externo só tenha homens, mas enfim, desse mundo misto. E é por isso que é uma utopia, não uma distopia. Ao mesmo tempo, nesse prefácio, ela contextualiza porque a narrativa de um país perfeito, igualitário, e em que as mulheres não sejam ameaçadas cotidianamente por serem quem são, né? Para fazer isso, a autora resolve fazer uma sociedade quase asséptica, né? Uma sociedade muito assexuada, né? A reprodução se dá por... acho que é reprodução espontânea, eu ainda não cheguei nessa parte. Só que o narrador é um homem, né? Então, e essa escolha vem como uma forma ali, né? Aparentemente, de contrapor, de mostrar o nítido contraste de um homem que vem de fora, né? Desse país e adentra ele, porque talvez se fosse da visão de uma das mulheres lá, algumas coisas poderiam não ser tão destacadas, talvez, enfim. Aí já é especulação minha, né? Mas é isso, né? É uma época que tinha reivindicações outras que vinham de uma mulher que saía ali de um recorte racial e social, né? Mas ainda assim uma mulher, né? Eu acho que isso é algo que a gente às vezes esquece. Porque todas as lutas identitárias, né, e igualitárias são válidas. Mas eu acho que é importante que não sejam válidas em detrimento de outras, né? E eu digo isso porque muitas vezes, como a gente tem visto, né? Eu comecei esse vídeo falando sobre a questão da PEC e eu vejo tantas mulheres mais novas ou mais velhas falando que a gente já alcançou tudo que tínhamos para alcançar, porém
o retrocesso, ele é iminente, ele tá logo ali, ele tá na porta, ele tá quase se derretendo para passar pelas frestas da porta, assim, né? Como a Simone de Beauvoir fala, né? Basta uma crise social ou política para que a gente perca aquilo que a gente chama de direito, né? Mas que para os outros é só uma concessão, porque na verdade não somos seres dignos de tantos acessos, de repente, né? Enfim. Então, juntando tudo isso, né? E eu tava lendo também Prateleira do Amor, da Valesca Zanello. Eu tô lendo A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Ana Sui. Que essa, né, da Ana Sui, ela não foca na questão de gênero exatamente. Eu acho que ela comenta, mas não é o foco dela ali. Mas é muito claro, né? Muito escancarado como a busca por algo que te complete é muito mais vital para as mulheres, né? Do que para os homens. E eu tô fazendo aqui, sim, recorte de mulheres, pensando em todas essas autoras que eu falei, mulheres brancas, heterossexuais, que Ana Sui não fala exatamente sobre o relacionamento heterocentrado, mas ela tem uma perspectiva a partir disso, né? Então isso é quem ela é e, enfim, as experiências que ela tem são as que ela tem, enfim. Me perdi. Mas eu acho que é isso. Acho que eu já falei demais. Então, vou tentar não cair nesse looping de novo. E é isso. Tchau!